descoberto o plano. Na verdade, o plano foi descortinado. O que parecia que seria o início do fim da popularidade do presidente Bolsonaro acabou sendo a consolidação da sua liderança como o único e o maior conservador que já apareceu no nosso país. O único que está correndo risco de vida, defendendo todo um projeto que tende a trazer a parte conservadora que ainda existe. Somos a maioria. Os conservadores são a maioria, porque nós não aceitamos mais observar, né, essa ideologia de gênero, essa ascensão à autorização de drogas, essa falta de respeito à família, essa falta de amor à família, de credibilidade, essa discriminação da maioria em favor da minoria. Não estou trazendo aqui um revanchismo. O movimento conservadorismo, né, ele traz dentro do seu bojo todo o nosso passado histórico, ao qual o nosso país sempre foi conservador. Nos últimos 30 anos para cá, houve uma mudança de pensamentos, as quais tentaram massacrar os pensamentos da direita. Né? O que é a direita? A direita genuína, a direita verdadeira, é aquela que preza pela célula máter, pela família. Nós estamos aí, né, nessa situação. Nós preservamos os nossos costumes, o respeito à sociedade, o respeito ao Estado, o respeito à família, o respeito ao próximo, a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, né? A nossa liberdade de criar os nossos filhos conforme preza todo um Estado de Direito, essa democracia enrustida de socialismo, uma democracia que faz com que poderes se choquem, faz com que um presidente vai falar alguma coisa com determinado grupo que está na Constituição, eles pediram a intervenção, eles pediram o AI-5, isso é previsto em lei. Afinal de contas, estão querendo colocar uma mordaça no povo. Essa minoria sempre pediu o AI-5, sempre pediu intervenção em todos os governos de esquerda e nunca houve, o Supremo nunca abriu nenhum tipo de inquérito para tentar suprimir e oprimir esse grupo. Afinal de contas, eles estão dentro da Constituição, é previsto o artigo 142, ao qual as Forças Armadas ela tem como responsabilidade entrar em momento em que a sociedade está completamente em trevas, em períodos negros aos quais não se entendem mais liberais, conservadores, neoconservadores, neoliberais e vários tipos de adjetivos que se dão aos movimentos. Tudo isso aí é previsto na Constituição e é direito de todos. O direito de falar, o direito de respirar. Pelo amor de Deus, daqui a pouco o Supremo vai tentar proibir que a gente respire, que a gente olhe, vai tentar nos cegar, vai pedir para que a gente, vai condenar que nós possamos ouvir. Está caminhando para, de fato, uma intransigência, uma intromissão da parte do judiciário,
ao qual o executivo tem que bradar, tem que dar um brado de vitória, um grito de guerra e dizer, para, não é bem assim. Se metendo o tempo todo no governo, se metendo na população. Mas vamos lá. Tudo isso tem um porquê, né? Tudo isso tem uma causa. As causas, elas produzem os efeitos. Nós temos que observar as causas, porque os efeitos nós vamos sentir depois, como nós estamos já sentindo alguns efeitos dessas causas. Por que tirar o presidente eleito legitimamente? Por que arrancá-lo abruptamente? Por que a senhora Janina Pascoal, a senhora Joyce Hasselmann, o senhor Alexandre Frota e todos os governadores que se elegeram uma boa parte na rasteira, no vácuo do presidente Bolsonaro, hoje eles querem crucificá-lo, criando um caos. Por que isso? Porque, na verdade, eles têm um plano de poder. Um plano de poder que, se observarmos, eles estão desenhando mais um Moro. O Moro acabou entregando e desmantelando esse projeto. Como? Quando ele, em seu Twitter, ele declara 2 pontos, né? Que eles estão tentando me desqualificar usando de fake news. Antes era sórdido, movimentos sórdidos. Tirou rapidamente, não demorou rápido, tirou e trocou por fake news. O presidente Bolsonaro questionou ele a respeito deste movimento que está sendo feito no Supremo, a respeito das fake news. Está perseguindo de 10 a 12 deputados federais a respeito, tentando juntá-los e os acusá-los de que eles estão patrocinando robôs. Eu não sou patrocinado por eles. Eles não me dão um centavo. Pode aí entrar na minha conta aí, vasculhar, que não vai achar nada, porque só tem o meu salário, tá? E nós que pagamos as nossas contas. Eu não sou robô do Bolsonaro, não sou gado, eu sou apenas mais um que entra nessa relação de conservadorismo. Todos que são youtubers, Alan dos Santos e todos os outros, né? Salomão, que são mais assíduos, que têm mais tempo, vêm trabalhando, todos eles vêm trabalhando por conta própria. E quem os ajuda é gente como eu, que às vezes faz um depósito de R$5, R$2, R$10. Isso aí vai ajudando eles a melhorar os canais. E através disso aí, o povo vai se sensibilizando, porque isso é liberdade. Colaborar para que ele mantenha um canal, ajudar, não tem nenhum problema. Mas o que está acontecendo por trás dessas fake news que Moro declara que foi? Estão tentando me desqualificar, difamar-me através das fake news. Eu já estou acostumado com isso, que eu vivi muito isso na Lava Jato. Acho que é interessante, porque na época em que ele estava sofrendo essas fake news que ele declara, através do PT, na época ele estava julgando, né, a esquerda, porque ele deixou o PSDB de lado. Ele jamais deu continuidade a processos, por exemplo, contra Álvaro Dias, né, a processos contra Aécio Neves, contra a sua irmã, contra a FHC. Muito pelo contrário, aquele Greenwald, né, do Intercept, ele deixa algumas mensagens escabulosas, dizendo que nos diálogos entre o Deltan com o Moro, falou assim, não vamos dar continuidade não, porque nós vamos precisar dele mais na frente. Dele quem? Do Fernando Henrique Cardoso, que era o que estava no assunto. Mas precisar para quê? Agora a gente entende. Quando eles estavam sendo
devidamente sabatinado na Câmara dos Deputados, isso aí todo mundo sabe, isso é notícia. Em todos os sistemas de telecomunicação, quer nas mídias sociais, quer nas mídias tradicionais. Ele estava sendo questionado, né, pelas mensagens do Intercept, da conversa entre ele, Deltan, e entre tantas coisas. Uma parcialidade estava sendo acusada entre ele e o Ministério Público. E, de maneira nenhuma, ele nunca abriu a boca diante dos questionamentos para alegar que estava sofrendo de fake news. Isso é fake news. Não, ele só falava que essas mensagens podem até ser verdadeiras, mas precisamos fazer uma perícia para ver a veracidade delas. Era o tempo todo. Mas já com o que está acontecendo hoje nas mídias, está alegando que são fake news. Que fake news? Não são fake news. As provas são robustas. No Roda Viva, na Rede Globo, da sua própria boca, declarando que Bolsonaro nunca interferiu no Ministério da Justiça, nunca pediu para que o senhor Moro, Sérgio Moro, fizesse ali qualquer tipo de proteção, de blindagem aos filhos de Bolsonaro, muito pelo contrário. E o Bolsonaro não estava pedindo nada demais. Naquele print dele, que estava ali, era sobre a investigação do senhor Moraes, Alexandre de Moraes, ministro do STF, que é o responsável pelas fake news. Essas investigações paralelo correm as fake news, a CPI da fake news sobre o coronel Ângelo Coronel, que ela se estende porque eles não conseguiram até agora achar nada que ligue a base de apoio do Bolsonaro. Eu sou a base de apoio do Bolsonaro. Milhões de brasileiros são a base de apoio do Bolsonaro. Nada disso aí que está sendo apurado, dessa CPI, não vai chegar em lugar nenhum. Mas eles estão criando duas narrativas, tanto a do Supremo quanto a do Congresso, lá da Câmara, aquela CPI mista das fake news, querem chegar a uma determinada conclusão para unificar com a conclusão do Alexandre de Moraes, para trazer ali algum tipo de objetivo que não tem pé nem cabeça, porque as investigações que foram abertas no Supremo Tribunal Federal, até o próprio antagonista, que hoje virou uma mídia, né, de esquerda, que só sabe falar mal do presidente, só sabe falar mal, traz crise atrás de crise, né? A gente até fica desconfiado, porque parece que toda vez que eles inventam uma crise, antecipam a crise, a bolsa cai, o dólar sobe e pessoas ganham milhões. Tem coisa errada por trás do antagonista e dessa revista Cruzoé. Tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Porque eles o tempo todo trazendo notícias negativas. Esse Cláudio Dantas só vive... Ele tem informações... Agora eu quero ver se ele vai ter. Eu duvido se ele vai ter informações privilegiadas agora, que trocou o ministro da Justiça, trocou também o comandante-chefe da Polícia Federal. Foi trocado, acabou a moleza. Quer notícias? Vocês vão ter que agora trazer narrativas de notícias que vocês vão receber do que estará na mídia de fato, do que o presidente vai falar, do que o ministro da Justiça vai falar, do que o comandante-chefe da Polícia Federal vai falar. Vocês não vão ter mais notícias privilegiadas, tanto a antagonista quanto a Cruzoé, a Jovem Pan, que trabalham só para trazer escândalos, para tentar difamar o governo. O Bebiano não saía de lá. Não saia de lá. Agora, voltando a essa CPI das fake news, cara, a Joyce Hasselmann, quando assumiu a liderança lá pelo partido, a primeira coisa que ela fez foi arrancar todos os deputados que eram a favor do Bolsonaro. Logo depois, né, essa investigação do Alexandre de Moraes, perseguindo esses mesmos deputados, né, que estão lutando aí, acabou a defesa do Bolsonaro na CPI da fake news. Agora virou uma bagunça, virou algo sem credibilidade nenhuma, porque como é que você vai criar uma CPI onde não há os defensores do presidente? Como é que isso funciona? Tem lá alguns que se declaram apoiadores, mas aqueles, Eduardo Bolsonaro,
aquela menina tal de Tony, né? Antônio, de Tony, parece. Tem também aquele barbudinho, que eu esqueci o nome dele agora, que lutava pelo presidente. E agora não tem. Estão sem defesa na CPI. E o senhor presidente do Congresso, do Senado, Alcolumbre, ele só fica estendendo. Por que está estendendo os prazos? Porque ele quer encontrar algum tipo de inicializador para acender isso aí e liberar a bomba, mas não tem, não adianta. Ele vai vasculhar todos os YouTube, nós trabalhamos gratuitamente pelo governo. O governo não paga o nosso canal, nós temos canais até de graça pela internet, usamos a nossa internet, o YouTube, os canais de YouTube, o Facebook, o Instagram, também o Stream, né? E todos os outros sistemas de informação, guerras de maneira literal, a pé, as pessoas de porta em porta, falando bem, discussões nas praças, favorável ao presidente, tudo isso é de graça. Vocês vão arrumar problema. Conselho ao ministro do STF, pega essa CPI e enterra ela. Ela é inconstitucional. Primeiro que tem que haver uma investigação. Alguém tem que denunciar, tem que haver uma denúncia. Vocês até poderiam ter denunciado, tá? O Supremo denunciou para quem? Para o Ministério Público? Aí o Ministério Público recebe essa denúncia, vai mandar a Polícia Federal, já que está envolvendo deputados. A Polícia Federal vai começar um inquérito, abre-se um inquérito através de uma denúncia, e a Polícia Federal vai trabalhar na parte investigatória. Depois que eles concluírem o inquérito, vai enviar para o Ministério Público. Aí o Ministério Público Federal vai analisar a denúncia, o inquérito, e vai verificar a constitucionalidade, vai verificar se realmente tem amparo, se o código está tudo certinho, para depois vai mandar para quem? Para o Procurador-Geral da União, ele que é o responsável, ele é o cargo maior, ele vai analisar e vai oferecer a denúncia para o Supremo Tribunal Federal ou não. Esse inquérito ele é inconstitucional, é ilegal, é imoral, é indecente. Não tem nenhum valor jurídico. Vai ser derrubado. É uma vergonha, cara. O Supremo se prestar um papel desse, de ficar investigando, já contra o seu próprio regulamento interno, que só se investiga as coisas dentro do próprio Supremo, não sai do Supremo para fora, e agora eles ficam caçando um por um, todo mundo que se pronuncia está contra a instituição. Mentira! Ninguém está contra a instituição do Supremo Tribunal Federal. Está contra alguns que trabalham em prol ali da ilegalidade. É o tempo todo soltando bandido, tirando a prisão em segunda instância, né? Aprovando pautas bombas, às vezes, que prejudicam até a economia do governo. É coisas terríveis. O Supremo Tribunal Federal está pagando para ver. As Forças Armadas estão em silêncio. Mas a gente está observando, quem está de fora, o povo em si, está vendo que está havendo uma desordem, uma falta de harmonia de poderes. Só fala que tem que a sua independência. Nós somos 3 poderes independentes, nós lutamos pela independência dos poderes. Eu só vejo o presidente Bolsonaro, o único que não critica o Congresso e nem critica o Supremo Tribunal Federal. Muito pelo contrário, quando ele foi questionado em uma das suas entrevistas matinais que ele dá quando sai, que vai em direção ao Planalto, quando ele sai à tarde, um daqueles seu apoiador, ele falou assim, tem que fechar o Congresso, tem que fechar o Supremo. Ele falou, negativo, nada de fechar o Congresso, nada de fechar o Supremo, os dois têm que estar abertos, isso aqui é democracia. Quer mais prova do que isso? Ficam levantando uma narrativa de que o Bolsonaro está por trás, está apoiando esse movimento para fechar. Mentira, as provas são os cabais, o próprio povo está se manifestando porque o poder emana do povo. O povo tem direito de levar cartaz. Cartaz não está ofendendo ninguém. Está usando a Constituição. Artigo 142 nele, AI-5 nele. Não está tudo previsto. Não posso fazer essa declaração porque estou ofendendo a instituição. Temos que rever nossos conceitos. E estamos observando que existe
pessoas por trás desses que insistem em estar o tempo todo apoiando esse inquérito ilegal das fake news. A base de apoio do Alexandre de Moraes está se deteriorando, porque o Bolsonaro já tirou o ministro da Justiça, que tinha lá a esposa, a nora da Mira Leitão, do filho do marido, a esposa do filho da Mira Leitão. Foi já descoberto. Ela é que vazava as informações para Mira Leitão, supostamente Mira Leitão vazava para a Globo, e a Globo tinha as informações privilegiadas. Às vezes a Globo não queria se envolver diretamente, vazava para o Estadão, vazava para a Veja, vazava para a Folha, vazava para todas as mídias de esquerda, e depois a Rede Globo posava de inocente e replicava e republicava matérias que ela vai ter uma repercussão maior, usando as informações. Isso a gente já sabe. Isso a gente já sabe. Usar o menor, que não tem muito valor, mas que lançou uma mensagem sensacionalista, e a Rede Globo coloca uma manchete enorme para tentar incriminar o governo federal. Tudo mentira. Embora o Sérgio Moro se prestou a este favor de ser Judas, de ser um Judas traidor, de estar bombardeando e jogando lixo que ele defende a sua biografia. Como juiz, não temos nada para falar. O Lula sempre disse que ele era imparcial, que era mentiroso, que ele era traíra. Infelizmente, o Lula molusco lá, né? Pinguço tem razão. Ele tem Infelizmente, eu não queria falar isso, né? Mas parece que ele tem razão, porque que coisa terrível. O camarada está se transformando num verdadeiro informante. Não se prestando um ex-juiz, se apresentar como uma pessoa íntegra, uma pessoa que tinha uma conduta, que tinha uma educação refinada, que tinha tantas coisas, zelo pela democracia, ele se comportando como um verdadeiro traidor. E tem mais, hein? Essa CPI da fake news, quem tem dado informações para Alexandre de Moraes, né, pelo que consta aí, é essa dupla de deputados, Alexandre Frota e a Joyce Hasselmann, com aquelas informações que parecia que era tudo igual, né? A pessoa que tem um pouco de estratégia ou de estratégia, que observa bem, te observa que o modelo apresentado naquele PowerPoint lá, né, documento de Joyce Hasselmann, de Alexandre Frota, e até mesmo do general Newton Cruz, né? Aquele Cruz, eu não lembro o nome dele agora, que era das comunicações, que o governo demitiu ele com toda certeza, porque depois ele, naquela CPI da fake news, ele foi dar seu depoimento, foi uma verdadeira vergonha. Parece que ele replicou e colou de alguém aquilo lá, e aí quando a gente vai observar com mais calma os documentos, a gente vê que tem uma similaridade entre o da Joyce, entre o do Alexandre Frota e entre o dele. Agora, os três copiaram de alguém. De alguém. Alguém está por trás deles. Alguém está municiando eles com essas fake news, com essas mentiras. Porque quando começou essa CPI, quem foi o municiador dela foi o Felipe Moura Brasil, que fez aquela denúncia caluniosa, utilizando as informações de quem? De Lobão, acho que é Luciano Ayá, e mais aquela mulher, só o nome dela agora, me esqueci, e Alexandre Frota, né? Estava naquela reunião, porque eles tinham essas informações de outra terceira pessoa. Eles eram a segunda. Felipe Moura foi a terceira pessoa. A primeira é esse que está por trás, o grande construtor de dossiê, né? Que deu para Joyce Hasselmann, que deu para Alexandre Frota, que deu para Lobão, que deu para esse pessoal todinho, que caiu na mão de Felipe Moura Brasil. Ele ofereceu praticamente todo esse material, daí gerou a fake news, a CPI da fake news. Todo um esquema que está por trás disso. Eles vão querer a cabeça do presidente por trás dessa CPI. Essa CPI, mas eles não têm nenhuma prova, digo prova de verdade, que comprove que nós somos
os verdadeiros robôs, e os empresários estão nos pagando para que a gente possa ficar espalhando e desqualificando, queimando e difamando as imagens das pessoas. Negativo. Cada um está se queimando por si próprio. O Moro, ninguém queimou ele mesmo se queimou, se apresentando como traidor. Nós só estamos retratando aquilo que ele mesmo, mal saiu daí, foi direto na Rede Globo, ele sabia que a Rede Globo é uma das maiores inimigas do presidente da República. Ele foi justamente lá no Jornal Nacional, traiu a sua amiga, ao qual ele foi padrinho de casamento, a Carla Zambelli, traiu o presidente, printando uma conversa, e tem traído, ainda nas mídias sociais, nós observamos ele com fotos do lado do Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso, do lado, só faltou ter foto abraçando e beijando Lula, pedindo bênção dele. Porque a esquerda até agora está dizendo que você, Moro, é um homem que julga com justiça. Baseado nessa informação, tem que pegar o Lula e jogar na cadeia, porque então foi justa a prisão dele. Tudo isso aí está relatado. Certo, pessoal? Está acontecendo. Vamos ficar espertos nisso aí. O Moro, quando lutou pelo Valeixo, que o Valeixo era aquele que bloqueava todo tipo de... e dando proteção aí a esses delegados aí, que estão aí, que trabalham com o Alexandre de Moraes, porque ele mandou uma liminar, determinou que não tirasse delegado. Quem não pode fazer isso, não. Negativo. Está se intrometendo na prerrogativa do presidente da República e na liderança de um. Ele pode muito bem, o delegado que está no caso, vai ser substituído sim, tem que tirar. Tem que tirar ele e colocar outros delegados que têm a mesma qualificação, mas que são imparciais. Por que tem que manter esse delegado? Já que todos os delegados são qualificados. O Sérgio Moro disse que a Polícia Federal é munida de todos os delegados, todos são capacitados, todos têm capacidade, todos são muito bem instruídos, todos são muito bem capacitados. Então, por que o Alexandre de Moraes quer que seja esse? Negativo. Não pode intrometer no Poder Executivo de uma maneira tão violenta assim. Eu até recomendo ele retirar esse documento. Retira esse documento e deixa o presidente Bolsonaro governar, deixa lá o novo comandante da Polícia Federal, que é esse Ramagem, parece, ele que vai definir, ele que vai recolocar, vai convidar os novos superintendentes, onde tem que trocar, vai trocar. Vamos de fato fazer uma Polícia Federal independente, que o Supremo não tenha nenhum tipo de querer escolher quem que vai ser o responsável pelas investigações, que vai ajudar o Supremo. Isso aí não cabe ao Supremo escolher. O Supremo tem que solicitar a investigação e cabe lá à Polícia Federal a fazer as suas distribuições, achar que aquele delegado está sendo parcial, pelo que me conta, sendo parcial, porque dar uma ordem para não tirar um delegado, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Aí isso que tem que tirar mesmo. Tira ele, põe um outro competente, que está a par do inquérito, que vai ser imparcial, que vai dar as informações lá para cima, para o comandante agora, chefe da Polícia Federal, que vai fazer com que essa CPI das fake news pela Polícia Federal seja mais transparente. Seja mais transparente. Esse inquérito tem que ser mais transparente, porque é um inquérito que não tem pé nem cabeça. É um inquérito inconstitucional. Tá? Deveria até acabar com esse inquérito. Isso nem existe, é uma coisa de ficção, tá? De ficção, inventada pelo Supremo. Tá? E fazendo o Supremo que julga, o Supremo que investiga, o Supremo que faz aí a acusação, faz tudo. Manda prender, manda soltar, manda liberar. É terrível. Isso aí fere de maneira terrível o Estado Democrático de Direito. Fere, de fato, a intervenção entre os poderes. Está entrando direto na execução e nas normas gerais do Poder Executivo, ao qual a Polícia Federal faz parte. Faz parte. Aí ficam aí dizendo que tem que ser independente. Não. Não. Ela tem que continuar fazendo parte do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça tem que estar com a Polícia Federal sobre a sua responsabilidade. Porque se deixar solta, todo mundo vai querer um pedaço dela. Deixa lá no Executivo,
E ela é independente, porque o presidente da República, ele nunca interferiu. O nosso, não. O nosso, não. Bolsonaro nunca interferiu na Polícia Federal. Ele apenas solicitou ao Moro que o Moro olhasse com mais cuidado, principalmente o que está acontecendo, essa investigação fraudulenta da CPI, das fake news, que está sendo direcionada por Alexandre de Moraes. Ele tem que analisar, e o senhor Alexandre de Moraes tem que analisar isso aí direitinho. E ele fez vista grossa, e agora está vindo tudo à tona. Onde o Moro estava ligado com a Globo, com a Jovem Pan, com o Antagonista, esses jornais de esquerda, esses esquerdistas, essa nova esquerda que está nascendo aí, disfarçada, mas na verdade são pessoas que querem o socialismo e no final de tudo isso inaugurar e determinar a abertura e a concretização do comunismo. Temos que estar esperto com isso aí. Nós não somos gados, né, do Bolsonaro, não somos robôs, nós somos cidadãos brasileiros que conhecemos o nosso direito. Não pensa o Supremo que tá achando que está engolindo, fazendo com que os nossos direitos constitucionais estejam sendo varridos para o tapete ou jogados no lixo. Nós conhecemos os nossos direitos. Por isso que o povo sai à rua. Domingo agora houve a manifestação em Brasília, na casa do Rodrigo Maia, mais de 200 mil pessoas lá, né? Também em Belo Horizonte, em todas as partes do Brasil, manifestações, carreatas. Isso aí só foi uma parcela, tá? Nós somos mais de 100 milhões. Não nos tente, porque nós sabemos que a narrativa, para finalizar, da esquerda, de não sair para a rua, para tentar pedir o impeachment do presidente, baseado nessas mentiras todas aí, principalmente nessas últimas calúnias que o Sérgio Moro vai ter que responder judicialmente, porque não tem como provar nada, porque as provas são cabais aí, ele com a sua própria boca confessou que o presidente nunca se meteu, nunca pediu, nunca interferiu nas Forças Armadas, na Polícia Federal. Então, não precisa nem julgar nada. O Celso de Mello tem que pegar esse pedido da PGR, do Augusto Aras, e pegar ele e chamar o Moro, mandar ele apresentar as provas. Caso contrário, tem que dali dar logo a ordem de prisão, mandar esse inquérito para a primeira instância, porque ele não é mais ministro, não tem mais foro privilegiado, e lá na primeira instância ele vai responder, tá? Ele vai responder, mas como está envolvendo o presidente da República, o inquérito tem que ficar na Polícia Federal, tem que ficar ali no Supremo, na PGR, por quê? Porque o presidente da República está envolvido e ele tem foro privilegiado. E aí está envolvendo muitas coisas que o Sérgio Moro fez essas ilações, essas indagações, essas questões que ele lançou no vento para tentar desestabilizar o país, para tentar tirar a popularidade do presidente. Quebrou a cara que o presidente da República não precisou sequer da defesa do povo, ou do povo se compadecer dele. Ele se defende porque ele sabe se defender, mas nós, como povo, que o poder emana de nós vamos às ruas para dizer que o Bolsonaro não vai sair. Não vai sair. Não vai haver esse negócio. O Rodrigo Maia, ele tem toda a razão em compreender que nem é momento de pedir nada, e nem agora, nem nunca. Porque não existe nada, é apenas ilações e acusações sem nenhum tipo de prova. Apenas estão investigando a CPI da fake news, o senhor Alexandre de Moraes também das fake news, investigando aí os supostos robôs, quem que vai... Não vai chegar a lugar nenhum, porque não existe. É uma narrativa inventada pelos que não aceitaram a derrota nas urnas. É aqueles que não aceitaram que o presidente da República governe de maneira imparcial. Governo para todo o povo. Agora, por que a esquerda não sai para a rua para pedir o impeachment do presidente? Porque eles estão presos à sua boca, à sua língua de trapo. Por quê? Línguas de trapo, sim. Com esse papinho de dizer assim, não, fique em casa. Quebrou a cara, agora tu não pode sair mais para a rua. Sai com a carreata. Faça igual está fazendo a direita, sai com a carreata. Eu quero ver quantos vão estar favoráveis. Vai com a carreata, sai aí. Porque o povo vai para a rua
Se vocês forem para a rua para tentar arrancar um presidente legítimo, a direita vai para a rua também. Nosso direito de ir para a rua, de manifestar nosso desejo pelo presidente legítimo, não vai ser cesseado. Não vai. Vocês não vão conseguir nos calar. Somos mais de 100 milhões. Está escutando? 100 milhões. Não somos mais 57 milhões. E alguns da direita que se debandaram para a esquerda, que acabaram até ganhando dinheiro aqui nos seus canais, com seus inscritos, e agora se debandaram para a esquerda, tá? Canais como o do seu Nando Moura e de outros canais de YouTube, que tem esse MBL, Kim Kataguiri, essas pessoas que se elegeram, que hoje conseguiram verbas públicas, porque hoje o MBL apoia diretamente o Rodrigo Maia. Por quê? Porque o seu Kim é do MBL. E o MBL também faz parte de toda essa confusão. É o MBL que também é um dos que está municiando a CPI da fake news e esse inquérito ilegal do Supremo. Está tudo envolvido, todas as claras. Todas claras. Nós estamos vendo tudo isso. Tudo isso está sendo desmontado. O plano foi revelado pelo próprio Moro, Sérgio Moro, porque ele disse o quê? Que estão tentando me desqualificar através das fake news. Ou seja, o inverso disso significa o quê? Vamos desqualificar esse governo através da CPI das fake news. Ele se entregou. Ele entregou completamente o plano. Vai cair. Vai ser envergonhado. E a sua biografia não presta mais para nada. Tá? Fique aí, tranquilo. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer, sempre. Certo? A vitória é nossa. Fique aí na paz e deixa a coisa acontecer.